Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos discutir sobre Specification Based Test, uma técnica de testes para você enriquecer a sua suite de testes, né, deixando ela ainda mais poderosa quando você pensa em testes que são reveladores de bug. Estamos aqui no meio de uma saga para tentar aprender a testar direito, inspirado no livro aberto de Maurício Anishi, beleza? Então, voltando ao nosso tópico original, né? O que é uma Specification Based Test? Porque eu confesso que não é difícil, mas eu nunca utilizei. A verdade é essa, né? Estou sendo sincero aí com você. Então, basicamente, é você derivar casos de teste em função de alguma especificação formal de funcionalidade do software que você está construindo. Então, essa especificação formal pode ser um caso de uso padrão dado dentro dos diagramas UML, por exemplo. Pode ser uma especificação em algum tipo de contexto ágil, né? Então, uma história de usuário, sei lá, mais o que. Mas, basicamente, você só olhando isso consegue derivar os casos de teste. Esse tipo de técnica de teste pode ser aplicada, né, para os testes que a gente chama de testes de caixa preta. Percebe que eu não falei para você aqui ainda de linguagem, não mostrei código e nem vou mostrar. Eu não falei nada, estou só falando como a gente pode gerar testes baseados na especificação. E aí começa, né, dentro do capítulo sobre Specification Based Test, ele começa a dar as explicações, algumas coisas eu considero que são importantes aqui. Então, por exemplo, né, a primeira coisa que é importante é que você precisa achar quais são as partições, quais são, né, os possíveis cenários que depois, posteriormente, você vai derivar casos de testes que são reais. Então, lá no livro, eu vou dar o exemplo aqui do livro dele e depois eu treinei sobre aquele exemplo, né, e gerei 2 exemplos meus, particulares, para eu poder compartilhar com você, né, porque é justamente esse processo, né, você precisa treinar um pouco para ficar bom ali, para tentar melhorar, né, para em algum momento ficar bom ali naquilo. Lá no livro, ele traz o seguinte cenário. Existe uma funcionalidade que é um cálculo de um ano bissexto. E aí, para você calcular um ano bissexto, quais são, né, os possíveis cenários que geram um ano bissexto? Eu preciso ser sincero aqui com você. Eu só sei que é ano bissexto quando estamos em Olimpíada. É ano de Olimpíada, é ano bissexto. Por exemplo, ano que vem, que vai ter a Olimpíada por conta da pandemia aqui do ano de 2020, né, como vídeo atemporal, eu já ia achar que 2021 era um ano bissexto, porque tem a Olimpíada, né? E aí eu preciso lembrar agora que não é mais, que não vai ser ano bissexto. Então aqui ele comenta, né? Para um ano ser bissexto, esse ano tem que ser divisível por 4, esse ano não pode ser divisível por 100 e esse ano só pode ser divisível por 100 se ele também for divisível por 400. E aí, baseado nessa especificação, a ideia é, beleza, quais são os possíveis cenários então, né? Dado que eu tenho um ano para verificar se ele é bissexto ou não. E aí ele entra, né? Se um ano for divisível por 4 e não for divisível por 100, é bissexto. Se um ano for divisível por 4, divisível por 100 e divisível por 400, é bissexto. Se não for divisível por 4, não é bissexto. Se for divisível por 4, divisível por 100, mas não for divisível por 400, não é bissexto. Então aqui é o que ele chama de partições. Por que isso é importante? Porque dado essas partições, você agora pode derivar casos de teste. Por exemplo, quais são os anos que você vai pegar, né, para que seus testes atuem em cada uma dessas partições aí. E aí tem uma outra coisa que é interessante na explicação, que é o que ele chama, né, em inglês é o Equivalence Partitioning. Ou basicamente como que você sabe que você, né, exauriu as possibilidades do seu teste? Porque o número que é divisível por 4 e não divisível por 100 tem infinitas possibilidades. Então aí é que você entra, né? Você vai achar, e é o que a gente faz no dia a dia, né? A ideia é que você ache valores que uma vez que aquele valor verificou aquela partição, você não precisa ficar testando múltiplos valores, né? Então, se a gente vem aqui, né? Por exemplo, eu preciso achar um valor que seja divisível por 4 e não seja divisível por 100 ali. Então, ele pega 2016, que é um ano bissexto, porque eu sei que é um ano bissexto, porque era a Olimpíada. Beleza? Então, ele pega esse valor. Então, beleza, se eu testei com 2016 e isso deu certo, quaisquer outros números que sejam divisíveis por 4 e não divisíveis por 100, supostamente deveria dar certo. E aí você vai, obviamente, derivando seus casos de teste.
Depois que ele explica nessa parte de equivalence partitioning e deu essa introdução ao que é Specification Based Test, ele entra na coisa que eu acho muito legal desse livro, que é como que eu encontro uma maneira que é sistemática, ou seja, que é reproduzível, para eu olhar para uma especificação e dessa especificação sair com possíveis cenários de teste que eu posso fazer isso, né? Fazer um teste, por exemplo, end-to-end e colocar, se eu trabalho, por exemplo, na área de Quality and Assurance, ou coisas do gênero, como é que eu posso ser um tester, né? Um tester melhor ali nesse tipo de cenário? Como é que eu, como dev, posso ajudar, né? Fazer, criar, pensar, ajudar a pessoa, né? O dono do produto, a dona do produto, quando receber, por exemplo, um caso de uso, uma história de usuário, será que, se aquela história de usuário eu não conseguir derivar, por exemplo, teste só lendo aquela história, será que aquela história realmente está bem escrita? Você começa a conectar pontos que podem ser valorosos para o seu ciclo de desenvolvimento, beleza? Então, né, então, pensando nessa parte sistemática, ele entra com a explicação que ele chama de Category Partition Method. Qual que é a ideia, né, de uma Category Partition Method? É você ter um jeito sistemático de, dado a especificação, você conseguir derivar, né, chegar ali no final e derivar literalmente em cenários de teste com valores que podem ser passados para um determinado contexto. Então, como é que está dividido isso daí? A primeira coisa é você identificar quais são os parâmetros, aí que a gente está falando, né, juntando já código também, que é, se você fosse escrever um método, quais seriam os parâmetros que aquele método receberia em função daquele caso daquela especificação que você está lendo. O segundo ponto é, quais são as características daquele parâmetro? E eu já vou conversar disso com você, né? O terceiro ponto é, existem restrições para aqueles parâmetros? Os números ou os valores têm que ser positivos, têm que ser não nulos, tem que estar no intervalo de valores, se for uma data, tem algum tipo de intervalo de data que tem que ser necessário, enfim, né? Quais são as possíveis restrições que podem ser aplicadas sobre aqueles parâmetros? E por último, você combina essas características para tentar achar as partições e dessas partições você vai derivar os casos de testes que são reais. E aí lá no próprio exemplo do livro, quando ele entra aqui nesse cenário, ele traz um cenário, né, que tem uma funcionalidade, é um cenário super didático do livro, né, que é você tem uma sacola e você pode colocar barras de chocolate que são grandes e barras de chocolate que são pequenas. Cada barra de chocolate grande tem 5 quilos, cada barra de chocolate pequena tem 1 quilo, e você tem uma sacola com o máximo de quilos que ela pode ali suportar. E aí, a brincadeira aqui, né, sobre esse exemplo é como é que eu consigo chegar, né, nas possíveis partições. Então eu tenho barras de chocolate pequenas de no máximo de 1 kg, barras de chocolate grande de 5 quilos, uma sacola com o máximo de quilos. Como que eu posso combinar isso daí? E aí ele entra, né? Eu posso ter um cenário que eu preciso apenas dar barras de 1 kg para preencher a sacola. Eu posso ter um cenário que eu preciso apenas das barras de 5 quilos para preencher a sacola. Eu posso ter um cenário que eu preciso das barras de 1 kg e das barras de 5 quilos. E eu, inclusive, posso ter um cenário que eu não tenho barras de chocolate o suficiente para preencher a sacola. O que é legal, né, de você pensar nisso? Se você conseguiu pensar nisso, automaticamente o próximo passo fica muito fácil, que é, eu preciso criar cenários agora de testes reais para eu poder passar por essas partições. Então, por exemplo, dado que você tem uma partição que é, eu preciso apenas de barras de chocolate pequena, e ele traz aqui um cenário. Então eu tenho uma sacola que cabe 3 quilos, eu tenho 2 barras de chocolate grande, que cada uma tem 5 quilos, eu tenho 4 barras de chocolate pequeno, então eu consigo usar 3 das 4 barras para preencher, por exemplo. E aí ele vai, né, derivando cada um desses testes. E também você tem lá o exercício, né, da identificação dos parâmetros, que você sabe que os parâmetros são número de barras de chocolate pequeno, número de barras de chocolate grande, tamanho da sacola. Então você tem um jeito sistemático, ou seja, reproduzível, de, dado uma especificação, tentar derivar os possíveis casos
de teste ali, beleza? E aí o que foi que eu fiz, né? Eu falei, beleza, eu entendi, eu acho que eu entendi, eu acabei de consumir uma informação nova e eu preciso agora treinar um pouco em cima dessa informação para ver se eu realmente consigo sacar. E aí eu peguei 2 cenários para tentar fazer isso. Eu tinha uma especificação, né? Um caso de uso escrito de um jeito que eu escrevi lá para a jornada do Dev e da Dev eficiente. Eu pensei, dado que eu escrevi isso, eu consigo derivar, né? Usar o approach dele sistemático para derivar cenários de caso de teste. E eu também entrei no HackerRank, peguei um desafio de dificuldade média para tentar fazer o mesmo tipo de exercício, né? De derivar ali um caso de teste baseado simplesmente numa especificação. É importante falar que eu sou ruim de algoritmo, beleza? Eu não sou bom de HackerRank, qualquer tipo de site desse jeito. Eu demoro muito mais do que o normal para fazer. E os meus algoritmos são quadráticos, universiáticos, são os piores possíveis para eu conseguir chegar, né, num possível algoritmo bom. Beleza? Então vamos aqui, né, deixa eu mostrar aqui para você. Então, aqui não é esse aqui que eu quero chegar. Bom, eu tenho aqui esse caso de teste, né? Listagem de formas. Tá todo mundo vendo? Acho que sim, né? Beleza. Então, listagem de formas de pagamento disponíveis para um usuário. Dado o ID de um restaurante e o ID do usuário, precisamos retornar as formas de pagamento que o usuário em questão aceita e que também são permitidas pelo restaurante. O retorno esperado é esse daqui. Quais são as restrições do ID do restaurante? É obrigatório, o ID do usuário, obviamente aqui, né? O ID do usuário também é obrigatório aí. E aí eu pensei, né? Deixa eu ver se eu consigo aplicar o sistema que ele trouxe para eu conseguir derivar aí, né, os possíveis casos de teste que eu posso escrever em qualquer linguagem que eu vá implementar isso daí. E olha que interessante, né? Que é verdade, funcionou. Eu vim aqui e pensei, então beleza, né? Os meus possíveis parâmetros aí vão ser um ID de um usuário e um ID do restaurante. Você poderia achar, né, que era um usuário e um restaurante, por exemplo. Quais são as características? Aqui são características simples, né? Não tem muita coisa mesmo. Então é tudo positivo. E aí, quais são as partições que eu encontrei? Então, um usuário tem algumas formas de pagamento para aquele restaurante, o usuário tem todas as formas de pagamento daquele restaurante, o usuário não tem formas de pagamento para aquele restaurante. Inclusive, né, existe até uma equivalência sobre o usuário tem algumas formas de pagamento e o usuário tem todas as formas de pagamento. Então, aqui talvez eu esteja até exagerando, mas é só um teste a mais, então talvez não doa muito. E aí, dado que eu achei essas partições, eu agora posso pensar, né? O usuário pode pagar com Visa e com Master e o restaurante aceita Visa e Master, ou seja, cobrir a partição de todos. Um usuário pode pagar com Visa e Master e o restaurante aceita Visa, então cobrir a partição de o usuário tem forma de pagamento, tem algumas formas de pagamento que o restaurante aceita. E o usuário pode pagar com Visa e Master e o restaurante aceita Cielo, por exemplo, sei lá. Nem sei se essa frase aqui faz sentido. Mas eu cobri a partição, né? Eu cobri o cenário aí que o usuário não tem formas de pagamento para aquele restaurante. E aí, imagina se eu conseguir derivar isso de um caso de uso, possivelmente eu realmente entendi o caso de uso, consigo escrever um código, pouco importa se eu vou começar pelo teste ou não, né? Você sabe que eu não ligo para isso aqui. Mas eu quero saber que no final o meu código deveria cobrir pelo menos esses casos aí que foram descritos, né, em função da Specification Based Test, ou seja, uma técnica supostamente simples, mas que você pode adicionar no seu dia a dia e pode fazer com que você seja uma versão melhor em analisar casos de uso, em pensar sobre seus testes, em ajudar, né, se você tiver uma área, né, de testes ali apartado, né, o QA e por aí vai. Então você pode ajudar essa galera também, enfim, né? Você vira uma melhor versão de desenvolvedor ou desenvolvedora, porque você tem uma técnica a mais no seu arsenal para tentar fazer com que seu código realmente faça, né? Dado que seu código implementou de maneira correta a funcionalidade, será que ela está funcionando realmente de maneira correta? Você aumentou o seu arsenal. E aí também, né? Eu entrei aqui num outro cenário, que é um cenário do HackerRank, talvez até me embole aqui para explicar, mas basicamente é um desafio, né, de você está jogando um jogo de videogame e aí você vai pontuando, né, você vai fazendo seus scores ali e cada vez que você vai fazendo uma pontuação, você vai sendo reclassificado no ranking. E aí,
Olha, o caso de uso aqui está super bem descrito, né? Então ele explica bastante do problema, ele explica a descrição da função e ele explica o input, né? Então a primeira linha contém o número de jogadores do leaderboard, a segunda linha contém os scores, a terceira linha contém o número de movimentos que a jogadora fez, no caso a Alice, e a quarta linha contém, né, o número de as pontuações que ela fez. E aí você tem que fazer um programa que, dado que você tem, aí ele explica, né, dado que você tem um vetor de scores que já existem e um vetor de pontuações que a Alice fez, quais são as posições que a Alice ficaria dentro daquele ranking. E aí ele tem aqui embaixo, né, ele dá imagina se os casos de uso que a gente pegasse fosse assim, descrito, bagulho lindo desse jeito, ia ser uma coisa espetacular, né? Por sinal, você pode até mostrar, quando você estiver nas suas reuniões de definição de sprint, né, backlog e tal, que você recebeu uma história de usuário atrapalhada. Vamos aqui no HackerRank comigo, meu filho ou minha filha? Olha como está escrito aqui. Aqui eu consigo focar meus esforços em ser uma ótima desenvolvedora. E aí mas acho que é muito legal como está escrito aqui, né? E aí eu vim aqui, né? Então, quais são os parâmetros? Os parâmetros eu não precisei pensar porque ele já entrega, então eu não preciso pensar sobre isso. Quais são as características aqui que eu fiquei refletindo? Puta, pode ter valor repetido, as pontuações de Alice eu sei que estão em ordem crescente, os scores estão em ordem decrescente. Aí tem algumas outras características, né? A primeira pontuação de Alice pode ser maior do que o primeiro score, a última pontuação de Alice pode ser menor do que o último score, e as pontuações de Alice variam entre os scores. Como é que eu posso agora combinar isso daqui para achar algumas partições, né? Então, eu tenho aqui, eu posso brincar, né? Então a primeira pontuação de Alice, né, maior do que o primeiro score, aí eu botei aqui, né, alguns exemplos. Inclusive, eu já fui aqui, né, eu já dei o passo das características para derivar o caso de teste, né? E é normal. O desafio do HackerRank é uma coisa que é mais difícil para mim. É normal eu ser menos apurado na hora que eu vou tentar gerar, né, as minhas especificações. Beleza? Então aqui eu estou te mostrando a vida como ela é, né? Eu fui uma versão pior minha nisso do que eu fui na especificação de alguma coisa que eu estou mais acostumado a fazer. E aí eu fui gerando aqui. Então a última pontuação de Alice, né, menor do que o último score. Então eu sei que a Alice ficou em último porque a pontuação é ascendente de Alice e a pontuação e os scores é descendente. Então, se a última de Alice é pior do que o último do score, quer dizer que ela ficou fuleirona mesmo. E os valores de pontuação de borda são diferentes. E aí eu tenho que fazer os cálculos que eu deveria fazer, né? E deve ter outras coisas que a minha ignorância não permite ver nesse momento. Beleza? Então, né? Basicamente era isso que eu queria mostrar para você. Então, aqui é uma das técnicas, só para lembrar aí para vocês, né? Olha só, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 técnicas de testes que estão descritas no livro aberto dele. Eu vou tentar passar, né, por cada uma delas com vocês. De vez em quando eu vou juntar 2 ou mais, caso eu ache aí necessário. Mas eu estou achando uma leitura muito rica. Está me fazendo ser uma versão melhor minha como desenvolvedora, e eu espero que também possa fazer você ser uma versão melhor sua quando você pensa em confiabilidade no seu código, né? Será que seu código executa da maneira que é esperado? Então, se você tiver um sistema de testes interessante, uma suíte interessante, talvez você aumente essa possibilidade. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para você hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você, obviamente deixe de maneira educada. Lembra que a pandemia está diminuindo, talvez, aí e tal, né? Mas ainda se protege você e a sua comunidade, que a gente está passando por isso junto. Mas era isso, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Tchau!